Para mim, o evangelho tem que ser, além de explicado, fazer a pessoa que está ouvindo o evangelho poder imaginar, né? Criar uma imagem, criar uma história na sua cabeça. Mais do que isso, criar uma história no seu coração. Esse objetivo, né? O evangelho tem essa. Eu acho que ele nos leva a um mundo. Acho não, ele nos leva a um mundo que nós não vivemos e conhecemos através das escrituras. Conhecemos através da fé, das escrituras e da fé. E conhecemos através da tradição, certo? Então, quando você vê uma parábola como hoje, né? Jesus, hoje no dia de hoje, 24 de julho, no Evangelho, perguntaram para Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Ele respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Não escutam, veem, não escutam, não compreendem. Por quê? A pergunta do Evangelho. Porque eles tinham um coração duro. Por mais que eles vissem Jesus fazendo as coisas que fazia, falando as coisas que falava, eles faziam questão de não acreditar. Era impossível aquele homem simples ter tanta compreensão. Para eles era impossível um homem como Jesus, que andava com o povo, as pessoas que eles não gostavam muito, né? Os sacerdotes, os mestres da lei e tudo mais, os doutores da lei, escribas, fariseus. Para eles era impossível conceber uma pessoa que andava com pessoas simples, né? É, cercada de pessoas e ter um conhecimento, né, que ele tinha. Só podia ser mesmo Deus que se fez homem, né? Então, mas Jesus falava então em parábolas para essas pessoas mais simples, porque não adiantava falar para eles não iam entender mesmo, não iam aceitar. Mas as pessoas simples entendiam. A forma como Jesus encontrava para explicar todo o processo da instauração do reino era contar parábolas. Fico imaginando como era gostoso ouvir Jesus sentado aí, como essas criancinhas que estão aí na foto, ao lado de Jesus, e ele, uma imagem, né, Jesus sorrindo, contando histórias, histórias em formato de parábola. Entre as parábolas que nós temos, né, temos a história do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, que vimos esses dias, a parábola do semeador. Veja, ela vai criando na nossa cabeça uma imagem, essa riqueza da parábola, né? O Senhor saiu para semear. Uma parte caiu em terra pedregosa, outra parte caiu onde os pássaros podiam comer, outra parte caiu na estrada, outra parte caiu nos espinhos. Você vai, olha a riqueza da palavra, ela vai te conduzindo a você imaginar a semente caindo no meio dos espinhos, crescendo sufocada. É bonito, né? A semente semeada, cair na beira da estrada, onde os pássaros vêm comer. Percebe? Então, por exemplo, a parábola do filho pródigo. O filho vai embora, você pode imaginar a tristeza, leva você a imaginar a tristeza da família, o filho volta, a alegria do pai, né? Você pode imaginar o pai abraçando o filho porque recuperou o filho. Então veja a riqueza das parábolas. Então, Jesus contava as parábolas porque as pessoas mais letradas não queriam receber Jesus. Além dessas pessoas mais simples, os discípulos, receberem todo o ensinamento, Jesus conta histórias para eles, né? Porque ele sabia que as histórias transmitiam um conhecimento a mais para eles. São pequenas histórias, né, que Jesus conta. O pastor que pega as ovelhas e vai no redil, né, e leva as ovelhas para pastorear, né? Tá certo? Então veja que bonito. Então você começa a imaginar o pastor que pega as ovelhas no redil e vai passear. E com um simples assobio, as ovelhas conhecem ele. Uma ligação ao próprio Jesus.
Então as parábolas para mim elas são, realmente até hoje elas me encantam. Lucas tem bastante parábolas, né, se você for ver lá, todos os evangelhos têm. Se não me falha a memória, Lucas tem mais parábolas do que os outros evangelhos. Para ouvir, eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos, não entenderam, não queriam compreender Jesus, eles tinham um coração muito duro. Então eu vou contar para vocês que o reino dos céus é dos simples. O reino de Deus é daqueles que ouvem e guardam no coração, depois pratica. Então o sentido das parábolas é muito bonito, vale a pena a gente se enfronhar um pouco na questão das parábolas, pesquisar um pouco mais, ver um livro em casa, qualquer coisa que tem, leia sobre as parábolas. Ela é um tema muito rico e grande, longo, né? Que você pode procurar e achar em todos os lugares na internet. Forte abraço, Deus te abençoe. Uma ótima quinta-feira para você. Tchau.